Benihim conta como foi o seu legado espiritual, o impacto em seu ministério através da vida de Kathleen Kuhlman. As pressões sobre Kathleen Kuhlman eram enormes. Milhares a adoravam, mas sofria escárnios por parte daqueles que não compreendiam seu chamado. Nas cidades onde ministrava as cartas, aos organizadores eram normalmente cruéis e sarcásticas. Ela faz isso por dinheiro, é uma fraude religiosa. Deus não está no negócio de curas. Trata-se de histeria em massa. E os antipentecostais criticavam à vontade. Convidei Kathleen a usar nossa tenda na capacidade de 6.000 pessoas e dirigir reuniões em Akron, disse-me Rex. De repente estourou uma guerra que foi para as primeiras páginas dos nossos jornais. Ele estava se referindo a Dallas Willington, o destacado pastor fundamentalista da Akron Temple, que publicamente ofereceu $5.000 para qualquer pessoa que provasse o poder de curar alguém por meio de oração. E é claro que o desafio estava voltado para a senhorita Kuhlman, que havia dado início às suas reuniões. Uma das manchetes no Beacon Jornal de Akron anunciava curandeira ou charlatã. No domingo seguinte, mais de 18.000 pessoas tentaram entrar na tenda, causando um congestionamento de muitos quilômetros, recordou-se Rex. Kathleen estava bem preparada. Na plataforma, naquele dia havia pessoas de Pittsburgh, de Franklin, da Pensilvânia, que não apenas haviam sido curadas, mas que traziam relatórios médicos que documentavam a cura. O conflito ficava em um impasse, porque Kathleen sempre afirmou não ter o poder para curar ninguém. Apenas Deus podia realizar milagres. Bill Lington finalmente retirou sua oferta. Anos mais tarde, em Minneapolis, um homem apresentou-se como voluntário para trabalhar como introdutor em seu culto de milagre. Na verdade, ele era o Dr. William Nolan, que estava escrevendo um livro sobre curas paranormais. O médico acompanhou aqueles que afirmavam terem sido curados naquela reunião e concluiu que cada milagre podia ser explicado por causas naturais. Muitos médicos correram em defesa da senhorita Kuhlman, incluindo o Dr. Richard Kasdorp, um clínico geral do sul da Califórnia. Ele e Nolan debateram o assunto. Dr. Kasdorp levou consigo Lisa Larios, curada de câncer nos ossos, durante uma reunião no Shireen Auditorium, e ele tinha as radiografias para provar. Mesmo assim, o Dr. Nolan não acreditou. Ao longo dos anos, houve uma longa lista de médicos respeitados que defenderam Kathleen, incluindo o Dr. Richard e o Dr. Robert. E mais, os arquivos em Carlton House estavam abarrotados com centenas de casos de milagres cientificamente documentados. A verdade não precisa de defesa. Kathleen respondia sorrindo às críticas que recebia. Ela também resistiu aos ataques recebidos por parte daqueles que acreditavam que mulheres pregadoras não tinham respaldo bíblico. Nunca considerei a mim mesmo como uma mulher pregadora, ela reagia. Sou uma mulher, nasci como uma mulher.
e tento ficar em meu lugar como uma mulher, e tento ser uma dama. Nunca tentei usurpar a autoridade de um homem. Quem me conhece bem não me vê como uma mulher pregadora, sou apenas uma pessoa que ama as almas perdidas. As controvérsias se tornavam secundárias quando comparadas às suas realizações e honras recebidas. No Vietnã, o governo a presenteou com uma medalha de honra em janeiro de 1970 por construir uma clínica, uma capela militar e doar 1.200 cadeiras de rodas aos soldados mutilados. O Papa João Paulo lhe concedeu uma audiência privada no Vaticano, enaltecendo o seu admirável trabalho. Ele apresentou a senhorita Kuhlman com uma medalha de ouro, ornamentada com uma pomba entalhada à mão, o símbolo do Espírito Santo. Recebeu um título de doutorado honorário da Oral Roberts Universidade em 1972. As chaves da cidade de Los Angeles lhe foram entregues pelo prefeito Sam Hood. Kathleen tinha uma profunda paixão por missões. A Fundação Kuhlman construiu mais de 20 templos de igrejas na Índia, América Central, Ásia e África, e doou as instalações para congregações locais. Jane Martin dirigiu seus projetos internacionais e mais de 750 mil em recursos designados foram processados por meio do Departamento de Missões Estrangeiras da Assembleias de Deus. Contribuições significantes também foram feitas para a Aliança Cristã e Missionária alcançar o mundo. Quando ela mudou os seus cultos da sexta-feira para a primeira igreja presbiteriana em Pittsburgh, o Dr. Robert Lamont lhe disse: não vamos cobrá-la pelo uso das nossas instalações. A congregação ficou maravilhada e agradecida diante das consideráveis contribuições que eram feitas a cada novo projeto da igreja. Ela afetou muitas vidas pelo fato de ter apoiado a organização como Western, na Pennsylvania School. Ela financiou bolsas de estudo no Evangel College. Outro projeto beneficiado foi o Desafio Jovem, o ministério de David Wilkerson, para resgatar jovens da violência e das drogas. A cada ano, a agenda da senhorita Kuhlman ficava mais lotada. Toda semana havia pelo menos uma dúzia de grandes eventos: televisão, rádio, cultos de milagres, entrevista e mais uma lista sem fim de decisões urgentes que o pessoal do seu escritório achava que somente ela poderia tomar. Em 1974, sua equipe ficou muito preocupada quando, de repente, ela parou de ditar cartas e caiu no chão. No voo de Los Angeles para Pittsburgh, ela sentiu tanta dor que eles se apressaram para levá-la do aeroporto até o seu médico. As radiografias mostraram que seu coração estava muito dilatado e então começou a ser medicada com digitalis. Kathleen não deve ter ficado surpresa com seus problemas. 20 anos antes, ela havia viajado até Washington para uma série de exames físicos e ali o médico diagnosticou seu problema cardíaco. Ele alertou: senhorita Kuhlman, você precisa diminuir o seu ritmo. Por volta do verão de 1975, Kathleen estava contando aos seus amigos mais chegados sobre suas frequentes dores no peito, e cada vez mais ela estava em contato com o seu amigo evangelista, Oral Roberts. A primeira vez que Oral entrou,
encontrou a senhorita Kuhlman pessoalmente foi em uma convenção no ano de 1971, na qual ambos foram os principais preletores. Enquanto ela falava, ele permaneceu no fundo do auditório e ficou profundamente tocado. Eu sabia que ela era uma mulher de Deus, declarou ele. No ano seguinte, ele dirigiu um culto de milagre no Civic Center, em Tulsa. Foi lá que ela conheceu Tink e Sue Wilkerson. Ele ofereceu o espaço de seu escritório para a equipe avançada de Kathleen. Tink era bem sucedido, revendedor de automóveis e membro do conselho de regentes de Oral Roberts, na universidade. Sua esposa, Sue, tornou-se uma grande amiga da senhorita Kuhlman, e elas sempre se falavam por telefone. Os Wilkersons começaram a frequentar regularmente seus cultos por todo o país. E Tink deixou claro para Kathleen que se ela precisasse de um administrador, ele estava pronto para ajudar. Naquela época, o cargo estava ocupado por Paul, cunhado de Dino, o extravagante pianista que Kathleen exibia em todos os cultos no programa I Believe I'm Miracles. 3 anos depois, em fevereiro de 1975, uma série de eventos traumáticos devastou a senhorita Kuhlman. Primeiro, Dino, o músico, que por anos havia sido um dos seus amigos mais chegados e alguém que ela tratava quase como um filho, apresentou-lhe uma reivindicação financeira que ela considerou inaceitável. Isso foi uma grande decepção. Dino imediatamente foi demitido e no mesmo dia substituído por Paul Ferrin, que precisava vir de São José, Califórnia, onde pertencia à equipe da Bethel Temple. Logo depois, no dia 20 de fevereiro, recebeu a notícia de que seu querido regente de coro, Arthur Metcalfe, havia morrido repentinamente. Oh, que perda! Ela sentiu a sua morte, sem saber que 1 ano depois, naquele mesmo dia, ela também faria a mesma jornada. Mais uma vez, ela recorreu a Paul Ferrin, agora para substituir o Dr. Metcalfe. Em maio, ela enfrentou um dilema adicional. Paul Bartholomew era um administrador assalariado e recebia uma grande comissão por cada programa de televisão que era transmitido. Ele não apenas começou a exigir um prolongamento do seu contrato, mas Kathleen sentiu que sua atitude tinha um tom ameaçador. Assim, ela buscou ajuda com seu amigo Tink Wilkerson. Logo, Bartholomew estava fora da organização, e Tink e seu Sue Wilkerson passaram a ficar constantemente com Kathleen. A equipe de Pittsburgh ficou muito grata pelo cuidado e atenção dos Wilkersons. Dispensaram a Kathleen, mas ficaram sentidos pelos fatos que os levaram a se separar do seu amigo. O caos deixou seus estragos. Sabendo o que certamente vinha pela frente, a senhorita Kuhlman separou um tempo para refletir. Marjorie Ferrin, que conhecia Kathleen desde os seus primeiros dias em Denver, compartilhou comigo uma carta que recebeu em 16 de junho de 1975. Temos visto a abençoadora mão de Deus sobre este ministério, ao honrar a fé simples, e temos visto o quanto ele cresceu desde o seu modesto início. E você sabe disso melhor do que ninguém. O trabalho não é fácil. As horas são longas e às vezes o fardo fica difícil de carregar. Mas quando paramos para olhar e avaliar os resultados e as conquistas, sentimos-nos muito bem recompensados por não termos negado nada a ele.
Vale a pena pagar o preço. 2 meses depois, Kathleen retornou à Concórdia, chorando silenciosamente no cemitério onde sua mama e seu papo estavam enterrados. Em seu livro, ela escreveu: "Um dia terei pregado meu último sermão, terei feito minha última mensagem e minha última oração, e estarei diante da sua gloriosa presença. Oh, tenho pensado nisso por tantas e tantas vezes, e fico me perguntando, quais serão as minhas primeiras palavras para ele, aquele a quem tenho amado por tanto tempo e que ainda não vi. O que direi quando estiver em sua gloriosa presença? De certa forma, sei quais serão as primeiras palavras que direi quando olhar para sua maravilhosa face. Querido Jesus, eu tentei. Não fiz um trabalho perfeito porque era humano e cometi erros. Houve falhas, sinto muito, mas eu tentei. Só que ele já sabe disso tudo." No começo de novembro foi anunciado que ela seria a oradora oficial na Conferência Mundial sobre o Espírito Santo em Israel. Ela quase cancelou sua ida por causa de sua debilidade de saúde. Pessoas que estavam perto dela nos bastidores da arena de esporte em Tel Aviv lembra de tê-la ouvido orar: "Querido Deus, por favor, deixe-me viver. Eu lhe imploro, quero viver." Poucos dias depois, em 16 de novembro de 1975, domingo, a senhorita Kuhlman retornou para a Califórnia a fim de dirigir sua reunião mensal no Sherine Auditório. Ninguém sabia, mas seria o último culto público da sua vida. Pessoas que estiveram ali me disseram depois: "Foi tão poderoso e ungido como qualquer culto que ela já havia dirigido." Parecia que Deus havia restaurado totalmente para aquelas poucas horas. O regente do coral, Paul, recordou: "Sabemos como ela estava doente, mas houve um momento quando começamos a cantar Aleluia, que todo o seu semblante mudou. Ela tornou-se absolutamente vibrante." Logo após a reunião, Kathleen rapidamente voltou para o Century Hotel Plaza, totalmente exausta. Ficou tão doente que foi obrigada a cancelar sua reunião de manhã na terça-feira no Dick House. Seu produtor de televisão, seu médico, lhe prescreveu medicação. Oral Roberts foi chamado para orar por ela. Para a senhorita Kuhlman era inconcebível cancelar a gravação dos programas de televisão na CBS. No dia seguinte, as pessoas vinham para dar os seus testemunhos de cura e ela odiava a ideia de desapontá-las. Kathleen, com muita dificuldade, concluiu as gravações na quarta-feira e então desmaiou em seu camarim. No dia seguinte, ela estava com muita dor, esforçando-se muito para conseguir realizar os programas. No sábado, o seu estômago estava inchado com líquido. A pressão do seu coração era insuportável. Um médico foi chamado e Kathleen foi levada às pressas para a unidade cardíaca. Sua pressão sanguínea estava muito abaixo da zona do período, e uma equipe de doutores trabalhou por 5 horas até que sua situação se estabilizasse. Ela permaneceu hospitalizada. No dia 21 de dezembro, a senhorita Kuhlman foi transportada em um jato particular para Pittsburgh, sob a assistência de 2 enfermeiras. Apesar de sua condição clínica, estava determinada a passar as festas em sua casa, em Fox Chapel, o lar que tanto amava, rodeada por seus amigos e pelas obras de arte que lhe haviam dado ao longo dos anos. No dia depois do Natal, Maggie recebeu um chamado urgente de Tink Wilkerson, informando que
que um avião levaria Kathleen para Tulsa. Uma cirurgia cardíaca estava agendada para o dia 27 de dezembro, sábado, no Hillcrest Medical Center. Com sucesso, eles substituíram uma válvula mitral defeituosa, uma válvula que controla o fluxo de sangue ao coração. Todavia, na sexta-feira seguinte à operação, várias complicações se seguiram. Pelas 2 semanas seguintes, os médicos realizaram 3 broncotomias para liberar a respiração por causa de problemas que agora afetavam os seus pulmões. Kathleen teve uma rápida recuperação, mas suas forças quase se foram. Ora e Evelyn Roberts receberam um chamado de urgência. Vocês precisam vir rápido. A senhorita Kuhlman está morrendo. Eles correram para Hillcrest e quando se aproximaram da cama para orar, Kathleen estendeu seus braços como se os quisesse deter, então apontou para cima. Evelyn virou-se para o seu marido e sussurrou: ela quer ir para casa. Ela quer ir para casa. Mais tarde, naquele dia 20 de fevereiro de 1976, aos 68 anos de idade, Kathleen Kuhlman foi introduzida aos céus. Quando a notícia da morte de Kathleen chegou até a mim, escondi o meu rosto em minhas mãos e comecei a chorar. Apesar de eu nunca vê-la conhecido, Kathleen parecia ser um membro da minha família. Ela havia me servido um banquete espiritual e suas palavras me inspiraram além do imaginável. Uma enxurrada de lembranças passou por minha mente e tudo o que eu podia fazer era cair de joelhos e orar. Senhor, cuide bem da senhorita Kuhlman. Cuide dela, cuide bem. A morte de Kathleen teve grande destaque na cidade que adotou por lar. O repórter Ann Butler escreveu no Pittsburgh Press: o que ela fez, na verdade, foi muito lindo, e nunca haverá outra pessoa como ela. Ela foi aos doentes, aos aflitos, aos que haviam sofrido, que haviam perdido a fé, que haviam desistido, e os ergueu. Ela os fez sorrir e deu a eles aquele misterioso e maravilhoso brilho de alegria no olhar. Ela lhes deu algo em que acreditava. Aquela era a sua magia. 4 dias depois de sua morte, 150 convidados se reuniram na capela do majestoso Forest Lawn Memorial Park, em Glendale, Califórnia. Destacados nomes ajudaram a carregar seu caixão, como Rex Humbard, Ralph Wilkerson e Leroy Sanders, pastor da primeira Assembleia de Deus no norte de Hollywood, Califórnia. Paul Ferrin estava sentado ao órgão enquanto Jimmy MacDonald, entre lágrimas, cantava para Kathleen pela última vez: Sou feliz com Jesus. Pediram que Oral Roberts fosse o orador principal e ele aceitou, ainda que desejasse que tal honra viesse sido reservada por alguém que conhecesse a senhorita Kuhlman há mais tempo. Em seu comentário, Oral Roberts diz: Kathleen, enquanto você olha nesta manhã para a face de Jesus, enquanto desce pelo rio e vê o fruto que há para a cura das nações, desejo que você se lembre de muitos de nós aqui embaixo. Estamos mais do que nunca próximo do Espírito Santo. E acrescentou: estamos felizes porque você caminhou entre nós, mas acima de tudo estamos felizes porque o Espírito Santo ainda caminha entre nós e nós somos um com você. Depois do culto fúnebre, ela foi enterrada em Forest Lawn. A lápide de bronze em sua sepultura registra: Kathleen Kuhlman, creio em milagres porque creio em Deus. 20 de fevereiro de 1976.
O tumulto ocorrido nos últimos anos da vida de Kathleen continuou após sua morte, quando foi anunciado que ela havia assinado um testamento em 11 de dezembro de 1975, deixando a maior parte dos seus bens para Tink e Sue Wilkerson. Isso foi uma surpresa para Meg Artner e para a equipe de Pittsburgh. A fundação de Kathleen Kuma, todavia, era uma entidade separada e contínua no seu ministério. Até o dia de hoje, continua, a senhorita Kuma não deixou igrejas construídas em Pittsburgh ou Los Angeles, nem construiu uma escola ou estabeleceu uma denominação. Todavia, foi honrada em sua cidade natal. Quando visitei Concórdia, vi o monumento histórico em uma tranquila praça próxima à prefeitura. Ele registra: Kathleen Kuma, local de nascimento, Concórdia, Missouri. Membro da Igreja Batista, ministra ordenada da Igreja Evangélica da Aliança, conhecida por crer no Espírito Santo, egerido em 1976. Talvez sua amiga Meg tenha se expressado melhor. Há milhares de monumentos, mas não são monumentos construídos de tijolos ou pedra. São monumentos vivos, homens e mulheres que encontraram Jesus como seu salvador pessoal, porque Kathleen Kuma era fiel ao Senhor e ao levar avante o Evangelho. Foi um tributo final a um dos maiores servos de Deus, que sempre escolhia os seus ombros e dizia: estou apenas carregando um balde de água para o Senhor.